Graça e paz, irmãos. Tudo bem, né? Então abra as suas Bíblias em Gálatas, capítulo 3. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, verso 26 a 29. Gálatas, capítulo 3, versículos 26 a 29. Amém? Bem, então vamos lá, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26 a 29, que diz o seguinte: Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, tu és santo, Pai, tu és poderoso. Deus, em nome de Jesus, que nessa noite, ó Deus, possamos aprender da tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, né? Então, se você tem a sua Bíblia aí, algumas traduções, é quando, assim que termina o verso 25, vai começar o 26, tem aqueles títulos que vem na Bíblia, né? E na minha aqui, né, mais precisamente na ACF, Almeida, Corrigida e Fiel, vem esse título, Filhos de Deus mediante Cristo. E é isso, esses versículos, e Paulo já vem falando lá desde o início, né? Lá no 15, a partir do 15, a lei e a graça da promessa, ou for lá no início ainda, né? Quando vai começar a fé em Cristo supera a lei, mas a partir do 26 ele vai falar que somos filhos de Deus mediante Cristo. Né? Já foi falado várias vezes, já repetimos muitas vezes, que não há outro caminho a ser filho de Deus se não for em Jesus Cristo. Então, o Evangelho em si, é as boas novas, né? Já viram falar várias vezes, né? Às vezes fala o Evangelho, as boas novas de Cristo Jesus, e essas boas novas do Evangelho, ele não vai trazer, nós precisamos ter, ou temos, né, quando é em Jesus Cristo, a unidade, né? Já cantamos alguma música, né? Somos um em Jesus Cristo, né? E aí vai. E esse Evangelho nos traz alguns privilégios, os privilégios que o Evangelho nos traz. Né? E é sobre isso, né? Quero trazer um privilégio em cada versículo desse, um no 26, no 27, um no 28 e outro no 29, dentro do texto que Paulo nos traz. O primeiro, né, o privilégio, que está no verso 26, é ser filhos de Deus. E é muito glorioso ser filho de Deus. Né? Aqui na nossa mundo pecaminoso, caído, seres, né, humanos maus, corações pervertidos, já é muito bom ter um pai, ser chamado de filho. Converse com alguém aí que não sabe quem é o pai, ou que não tem um pai assim biológico declarado, não sabe quem é, ou o pai não está nem aí para ele. Já conversou com alguém assim? Já, né? Quando a gente olha assim, já, né? Não sei se eu vou expor, mas a gente tem a liberdade de falar. Conversa com a Paula, né? Você vai saber o que é não saber quem é o pai, não sentir os braços do pai, não ser amado por um pai, não ser, sentir como filho,
Ou às vezes, muito pior, você chegar em casa ou nem querer voltar para casa, porque às vezes não, a pessoa lá, seu pai, não é um pai verdadeiro, não é uma mãe que ama de verdade. E é triste. Às vezes fala isso, né? Há muitos anos atrás tinha umas crianças que vinham aqui na igreja, né? Filhos de colegas do pastor João da Maria, trabalhavam na mesma escola, que chegava assim na escola bíblica: pastor, ora pela minha mãe que ela está lá no boteco, bebendo nessa hora, no domingo de manhã. É triste. Às vezes eu falo assim, lógico, minha família, né, tem muitos defeitos, né? Como todas têm, mas eu não queria estar na pele de muitas crianças, de muitas pessoas aqui da igreja, que não pode chegar em casa e abraçar o pai ou a mãe e sentir como filho. E é isso muito maior, não, né, sem comparação. Eu trouxe isso só para vocês verem, se sentir de perto, aquilo que você pode ver, aquilo que você pode pegar, mas traz isso para a eternidade, para Deus. Muitos não têm nem noção, né, não sabem nem que Deus é Pai, né, ou fala sem noção, Deus, né, Pai de todos, todos são filhos, mas quando Paulo diz aqui em Gálatas, no capítulo 3, no verso 26, que mas todos vós que sois salvos em Jesus Cristo, né, toda a criação de Deus não é filho de Deus, aliás, todos são criaturas de Deus, mas só em Jesus Cristo que ele se torna filho de Deus. E aí, quando a gente vê lá em Abacuque, ainda que a mãe que amamenta o filho vier a esquecer, Deus jamais esquecerá de você. Sua mãe, seu pai terreno, talvez não vai dar a mínima, ou vai te abandonar. Talvez vai ser como Iago, vai precisar de ir para uma casa de passagem, né? Lá, ou como que se chama, um internato, esperando alguém, né? Com coração grande, igual o pastor João e Marildo e tantos outros aí, para ir lá e adotar e ser chamado de filho, ter um pai, ter uma mãe, para abraçar, para chamar de pai, ter uma casa para onde ir. Vai aí ver tantas crianças. Também em Goianésia não tem tantas crianças de rua, né? Até porque as autoridades ainda vai lá, recolhe, procura lá a casa de passagem, quando as mães, os pais perdem a guarda, quando não tem. Mas vai na cidade grande, você vê crianças abandonadas, crianças perdidas ali na rua, porque não tem um pai, não tem uma mãe. E assim, num nível muito maior, muito mais sério, quando o pastor João disse que quando Jesus Cristo voltar, aqueles que serão chamados benditos de meu Pai, encontrou o seu Pai de verdade, eternamente. Aqueles que não têm, aqueles que não conhecem a Deus, não conhecem Jesus Cristo, não tem um Pai eterno, não sabe o que é. Então, e se você é filho, você é pai ou é mãe, se você é filho, valorize seu pai, sua mãe, aqueles que cuidam de você, ame eles. Se você que é pai e mãe também, às vezes as pessoas gostam de ler só aquele versículo lá, né? Primeiro promessa, mandamento com promessa, né? Honra seu pai e sua mãe, né? Mas esquece do seguinte: qual o próximo que tem? De que fala? Pais, não provoquem a ira de seus filhos. Às vezes as pessoas não lembram. Há uma duplicidade ou um intercâmbio entre os dois versículos. Nós, como filhos, devemos honrar os pais e as mães. Mas como pais, nós também não devemos causar a ira aos filhos. Porque deve ser uma relação de amor em tudo isso. Então, e voltando aí, não se trata de um objetivo a ser alcançado. Quando você é filho de Deus em Jesus Cristo, você não está buscando ser filho. Você já é filho de Deus. Automaticamente você não busca a salvação. Você já é salvo em Jesus Cristo. E Paulo deixa isso bem claro no contexto que ele estava vendo os Gálatas estavam se perdendo por tantas outras coisas que ele fala rapidamente, desviais da palavra de Deus. Então rapidamente os Gálatas estavam esquecendo, e às vezes nós esquecemos disso. Chegamos à igreja, somos salvos e daquilo tudo, né? Aquela alegria, mas de repente as coisas do mundo tendem a nos tirar da graça de Deus. E aí nós tentamos voltar, né? Como o homem, desde que onde ele se perdeu, ele pecou, caiu,
ele tenta voltar para Deus. A maior busca do homem até hoje, comprovadamente, não é ir na Lua, né? Que ainda não foi, né, Cristiano? Fala que vão ir. E tantas outras coisas, e tantas buscas para tantas curas, né? E agora em evidência o coronavírus. Mas a maior busca do homem ainda é voltar para Deus. Tentam buscar por si só, através de tantos meios que já comprovadamente, biblicamente comprovado, que é fracassado. A única chance é em Jesus Cristo. Então a condição vem pela fé em Cristo Jesus. E isso Deus já deu lá desde Abraão. Quando o homem, né, criou vários meios, não deu certo, aí Deus fala, não, chega, né? Agora pela fé. Vou começar um povo escolhido por mim, em Abraão, para toda a descendência pela fé em Abraão será salvo. Então, e quando nós, né, somos salvos, aí não há lugar para ciúme. Quando é uma filha única, aí não tem ciúme, né? Mas a partir de 2 já tem essa preferência, né? Cada lugar tem uma preferência, não tem? Ou não? O Vitor, mas o João Gabriel nem tem coragem de olhar um para o outro para saber quem era o preferido em casa. Mas lá na minha casa, como nós somos 10, né? Não dá para ficar com tanta frescura de quem é preferido. Não dá nem chance, né? Muita gente. Mas quando você é filho de Deus, né? Ainda mais dentro da igreja. A igreja é um lugar terrível. Ah, mas por quê, né? Parece que o pastor gosta mais da Elaine do que de mim, né? O pastor gosta mais da irmã Jaciara do que de mim, né? Aí começa aquelas coisas. Não, eu sou filho de Deus. Ah, se o pastor gostar mais de alguém, e se gostar? Mas Jesus Cristo gosta igual, ou ama igual. Talvez, né? Eu, pastor João, posso. Talvez não, com certeza nós temos erros, né? Em algum momento, talvez, pode até manifestar uma preferência por alguém. Talvez naquele momento, né, estamos com mais cuidado com alguém. Não quer dizer que, eu vou falar por mim agora, né? Não amo meu irmão mais do que o outro. Às vezes eu tenho mais cuidado com o Vitor, tenho mais proximidade, faz discipulado. Às vezes eu estou tendo um cuidado maior com o Vitor no momento do que com o João Gabriel. Até porque o pastor João que discipula o João Gabriel. E aí vai, né? Talvez naquele momento, mas sem ciúme, sem crise. Porque Jesus Cristo nos ama a todos por igual. Porque somos todos filhos. Todo foi o mesmo preço. Jesus Cristo não morreu, sentiu mais dores na sua morte por mim do que qualquer um de vocês, não. Tudo foi a mesma dor. Tudo foi a mesma quantidade de sangue derramado na cruz. Então, somos todos amados de Deus em Jesus Cristo. Então não cabe muita frescura. Então não fica aí com chilique, perdendo seu tempo, se sou amado ou não por alguém, se é isso ou aquilo. Você é amado de Jesus Cristo. Você foi compro por Jesus Cristo. Você é filho de Deus em Jesus Cristo. E não há nada mais glorioso do que isso. Lógico, sabemos que somos filhos por adoção. Os verdadeiros, os herdeiros principais, né, que vai ser lá na frente, seriam os judeus. Mas nós somos filhos por adoção e não perde nada a glória de ser filho por adoção. Somos filhos legítimos de Deus em Jesus Cristo. E no verso 27, voltando lá só para recapitular, o que diz o verso 27? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Ou seja, somos revestidos. O que é ser revestido? Ser coberto com algo, ser colocado uma proteção sobre aquilo lá. Vou usar um exemplo agora, não muito inteligente, né? Mas vai no banheiro, você vai revestir a parede, né, com porcelanato, com a cerâmica, né, conforme as suas condições. Um revestimento para proteger, né? O pastor já disse, né, que o sonho dele é revestir a casa dele tudo de piso, 2 camadas de piso, né, desde a laje até tudo, para não ter infiltração, não ter mofo, não ter nada, né? Mas esse é o sentido do revestimento, de proteger, de guardar, não deixar que se perca. Esse é o verdadeiro revestimento, né? E quando nós somos revestidos, somos batizados, né? Volta lá no verso 27, porque todos quantos fossem batizados. O que é ser batizado? É a manifestação pública de fé em Cristo.
Aí naquele dia, né, quando você é batizado, você está declarando publicamente que pertence a Jesus Cristo. Então, ainda que você já seja salvo, porque nós não batizamos para ser salvo, nós batizamos quando entendemos que a pessoa já é salva. Mas você está declarando que a partir daquele dia você está revestido de Jesus Cristo. Que nem o mal, nada poderá te prejudicar. Aqui Paulo usa, né, compara, faz a analogia o próprio Cristo como uma roupa. Você está vestido, né, está revestido para não te expor, para te proteger do sol, da chuva, do frio. Você está revestido de Jesus Cristo. Ainda muito mais. Nenhum mal poderá chegar até você. E aí, né, Flávio, quando a gente descobre ainda que muito mais do que ser revestido, né, por essa roupa, na comparação de Paulo, é do Espírito Santo habitar dentro de nós. Mais do que revestido, hoje nós somos templos e habitação do Espírito Santo de Deus. E às vezes nós olhamos assim, não damos muita importância, né? Acaba passando despercebido, acaba vindo da igreja só por vir, e acaba lendo a Bíblia só por ler, e aí vai. Tanto outros exemplos aí, só faz de qualquer jeito. Mas para pensar. Pega um texto como esse, se você não está fazendo a leitura bíblica, né? Um dia você vai fazer. Mas se você estiver fazendo, pare, analisa, assim, reflete um texto desse, veja a grandeza que ele traz. Talvez você com uma boa leitura, você lê ele ali, né, em 1 minuto, 2 minutos, mas tira ali um tempo, pelo menos 15 minutos para pensar. A grandeza de ser revestido por Jesus Cristo. Você sabe o que é ser revestido por Jesus Cristo? Saber que o próprio Deus está te guardando. Não é seu pai, sua mãe terreno, não é uma outra pessoa que está te protegendo. Que isso já é muito bom. Gosto de citar o exemplo de uma criança, assim, quando a gente vê o pai brincando. Coloca ele no lugar mais alto e chama ele, vem. E ele pula. Porque ele sente confiança de ir para os braços do pai. E quando o pai o abraça, ele sorri, feliz, alegre, porque encontrou proteção. Agora, quando você é revestido de Jesus Cristo, é muito mais. O diabo vai andar à sua volta querendo te tragar. Mas Jesus Cristo vai falar, esse aqui não. Esse aqui eu revesti com o meu poder, com o meu sangue, que no meu sangue tem poder. Então sinta revestido em Jesus Cristo. E no verso 28, nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Quando diz que é um, ou seja, somos um, ou seja, a unidade em Cristo. Agora, não há, verdadeiramente, no verso 28, Paulo quer dizer que não há ninguém melhor do que o outro. Toda sua arrogância, ou sua soberba, tudo isso não vale nada. Li ainda hoje, né, li um pouquinho ainda hoje, na sequência dos livros que o pastor citou, ele leu o Gálatas para você, me emprestou, estou lendo. Aí o autor, Timothy Keller, disse que tanto eu sentir superior ou inferior, tudo isso é arrogância, não é sinal de humildade. A humildade é eu não deixar de pensar em mim, mas cada vez eu pensar menos em mim. Não é eu diminuir as vezes que eu penso em mim, né, na minha fraqueza, mas eu pensar cada vez menos, né, e pensar mais no que eu posso fazer para as outras pessoas. Então isso é unidade, é eu considerar cada um superior a mim mesmo. Mas é tão difícil, né, eu considerar os outros superior a mim mesmo. Geralmente eu quero pisar nos outros, né? E eu gosto de citar um exemplo também, porque eu vi isso muito, né, 2 empresas que eu trabalhei. As pessoas, elas não querem, não necessariamente subir, elas querem ver os outros cair. Elas não querem subir pelos seus méritos, mas elas querem diminuir as outras pessoas para se sentir melhores do que os outros. E não é assim, né? Oxe, é tão bom quando você vê o sucesso dos outros, vê os outros fazendo melhor do que eu. Eu gosto de citar o pessoal do louvor, aí fica fácil, né? Eu não sei cantar, não sei tocar.
né? Aí fica fácil também, o exemplo meu foi barato, né? Vamos melhorar, né? Eu fico tão feliz quando eu vejo o Cristiano, vejo o Fábio, vir aqui na frente pregar tão bem, de uma palavra, aquela palavra assim, tão boa, né? Quando eles pregam melhor do que eu fico feliz, porque Deus está usando mais pessoas para levar a sua palavra, o seu evangelho a quem precisa. Agora, se as pessoas começarem a discutir, né? Vamos no exemplo das bateristas, que tem muito, né? Na guitarra não dá para usar exemplo, só tem a Carol, né? Só se ela for brigar com ela mesmo, né? Não rola muito. Mas a bateria, se o João Gabriel, o Vitor, a Nayara, né? E outros mais que tocam, Mateus, né? Quem mais, né? Os que tocam, aí começam a achar que um toca melhor do que o outro, logo Deus vai dar uma rasteira em um deles. Devo aplaudir, devo elogiar aqueles que é melhor do que eu. Então isso nos torna mais próximos, como cristãos, como filhos de Deus em Jesus Cristo. Quando eu desejo, quando eu busco o crescimento do meu irmão, estou me tornando mais próximo dele. Veja às vezes, né? Eu gosto de citar muito o Vitor hoje, né? Como exemplo, mas a gente conversa, e a pessoa que ele conversa mais, que ele busca mais conselho é com o João Gabriel. Justo, né? Irmão mais velho. Daí eu fico feliz. Fico feliz de ver essa unidade, ainda que já tiveram os problemas dele, mas já superaram, né? As bobeiras das briguinhas de adolescente, passaram. Mas é muito bom, pelo menos eu espero, né? Mas é muito bom quando chega a Aline, chega na Suzana, ó, me ajuda aqui. Né? Quando a outra irmã chega na outra irmã, lembra muito a irmã Alisa, veio procurar muito a irmã Jaciara, né? Para procurar alguma coisa. É muito bom isso. E é isso que Paulo quer dizer. Nós devemos estar próximos uns dos outros em Jesus Cristo. Mas isso não quer dizer também que não há distinção alguma dentro da igreja. Somos todos um, mas aí vem as distinções. O pastor João, pastor presidente, a última palavra em ministério, em administração, em condução do ministério vem dele. Eu posso, né, e às vezes dou muito palpite. Às vezes até consigo mudar alguns pensamentos dele. Mas se ele falar que é assim, pronto, é assim. Não dá para ficar discutindo. Agora eu vou ficar emburrado, vou ficar de cara virada para o pastor, só porque ele não vai fazer do jeito que eu tanto queria. Não é assim. Primeiro, se eu perceber, mas saber com toda certeza que está errado, o que eu devo fazer? Orar. Orar vai, Senhor, abra a visão do pastor João, faça com que ele entenda que ele não está conduzindo a forma como deveria neste momento. Não é vergonha, e talvez até chegar nele, né? Pastor, né? Eu sei que o senhor, né, é assim, mas o senhor acha, o que o senhor acha de a gente pensar desse jeito? Com certeza ele vai considerar. Agora, se ele chegar e dando a autoridade, pastor, tem que fazer assim, aí não vai rolar, né? Não há distinção, sim, mas ao mesmo tempo somos o mesmo corpo. E cada um, membro deste corpo, tem uma função. Né? Aí o próprio Paulo vai dizer em outro texto, né, que o braço, né, tem uma função, o pé tem outro, né, e aí vai. Cada um tem a sua função. E todos tornamos um, temos essa unidade. Então, e acima de tudo, nesta unidade, para fazer acontecer, nós devemos entender que o Evangelho significa que sou cristão antes de mais nada. Então, se eu não sou um cristão, se eu não sou filho de Deus, jamais eu darei conta de ter unidade. A unidade que tanto Paulo tem insistido. Quando eu discordo de tudo e de todos, abra o olho. Se você está discordando de todo mundo, nada serve para você, cuidado. Talvez você não seja um cristão. Talvez você ainda não seja salvo. Porque cristão é quem é salvo. Não é só quem fala que acredita em Jesus Cristo. Fique esperto. Se você perceber que você não concorda com nada, nada te agrada na igreja, nada serve para você, talvez que você ainda não seja salvo em Jesus Cristo. Talvez você não faz parte dessa unidade. Talvez você não faz parte desse corpo de Jesus Cristo. Talvez você não é um
no sentido de unidade em Jesus Cristo. Mas, prosseguindo para o verso 29, que diz no verso 29? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Talvez até pegando um gancho no sermão passado, de quarta-feira, da promessa a Abraão, mas chega até nós. Herdeiros por intermédio de Cristo. E aí eu vejo, pensando essa semana sobre esse sermão, sobre a herança, sobre ser herdeiro. Quase todo mundo aqui já presenciou alguma desentendimento sobre a herança. Pelo menos os adultos. Os jovens ainda não vivenciaram isso, não se preocuparam. Mas quem tem uma certa idade já se passou por isso. Herança é uma coisa muito complicada. E eu vejo as pessoas brigarem, matarem, ficarem sem conversar umas com as outras, irmãos, de sangue. Quase na via de fato já aconteceram, de irmãos matarem uns aos outros, ou pior ainda, filhos matarem pais, para pegar sua herança. É uma coisa terrível. E às vezes eu não vejo, não nesse sentido de brigar, mas de lutar, de querer tanto a herança eterna. As pessoas não valorizam, dá tanto valor à herança terrena, algo, carro, casa, dinheiro, sei lá, todo bem material, que vai perder amanhã, ou que quando Jesus Cristo voltar, vai acabar tudo isso, todo esse valor. E as pessoas nessa busca frenética por causa disso, de coisas que vão se acabar, e não busca com tanta intensidade a herança eterna, incorruptível. E as pessoas não estão muito preocupadas em herdar a eternidade junto com Jesus Cristo. Não que nenhuma atitude minha vai conseguir isso, mas eu posso humildemente buscar, com todas as minhas forças, orar todos os dias, Senhor, que eu possa herdar a eternidade junto com o Senhor. Ainda que essa herança nos é dada. E agora que nós já somos revestidos em Cristo por intermédio da fé, somos descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então a promessa lá de Abraão fala, pastor, mas eu não sou descendência dos judeus, mas lembra lá no verso 28, não há judeu nem grego, e nós estamos nessa categoria de gregos, de gentios, conforme a herança, mas somos co-herdeiros em Jesus Cristo. Nós devemos lutar, ou lutar no sentido assim, de desejar cada dia, pedir a Deus que façamos parte dessa herança. Para de correr atrás de coisas, não no sentido de colocar em primeiro lugar coisas que vão acabar. Aliás, o próprio Jesus Cristo já diz que onde está o seu coração está o seu tesouro, onde está o tesouro está o seu coração. E as pessoas estão focadas muito nos tesouros terrenos, onde os ladrões roubam, onde a traça corrói e acaba. Esquecem de lutarem pela herança incorruptível. Tenho falado muito, insistido muito nisso. Valorize o que é eterno. Faça parte desses que herdarão a eternidade. E agora, em Jesus Cristo, Ele mesmo nos chama, já não nos chama mais de servos, mas de filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, também somos herdeiros da glória de Deus. Então, na condição de filhos, ainda que adotivos, nós desfrutaremos de tudo que Ele prometeu. Somos filhos de Deus. Nós desfrutaremos de tudo, a eternidade, mas aqui já neste tempo também. Às vezes nós temos falado, e é lógico, precisamos falar sempre, da maravilha que é a eternidade. Às vezes nós falamos muito pouco. Às vezes eu penso que às vezes a gente fala, às vezes pouco do que nós podemos viver aqui neste tempo. Todas as bênçãos de Deus que nós podemos viver neste tempo. Às vezes nós nos esquecemos que na nossa condição de filhos, nós vivemos, até porque a sua herança terrena, você não vai pegar todos os seus bens só quando seu pai e sua mãe morrer. Você já vive isso em casa. Aliás, um exemplo que eu gosto muito de citar, o único lugar
a não ser na minha casa, que eu tenho liberdade de chegar, abrir e pegar o que tiver na geladeira, na casa do meu pai, da minha mãe. Eu não chego, né, na casa do pastor, por exemplo, que é, né, amigo, é companheiro de tudo. Não chego na casa dele, vou lá enfiando a mão na geladeira. A não ser que ele fala, tem uma coisa, você vai e pega. Né? Não chego na casa dos meus irmãos, né, de sangue, na casa das minhas irmãs, que eu tenho liberdade, mas não chego lá e abro a geladeira de nenhuma para pegar nada. Você não fala, pega tal coisa aí. Então, o lugar que a gente tem liberdade é na casa do pai e da mãe. Então, e na casa de Deus também é assim. Você pode desfrutar já agora. É lógico, quando você estiver lá de fato e de verdade, com o seu corpo glorificado, aí sim você terá mais acesso ao trono diretamente com Ele. Mas neste tempo você já pode desfrutar. Você pode chegar, a não ser que não seja seu pai, né? Chegar e abrir a geladeira e desfrutar das maravilhas que Ele pode te oferecer. É neste tempo. Então, viva conforme filhos de Deus, conforme a herança que Ele já nos prometeu, nós podemos desfrutar aqui neste tempo. Para encerrar, né, e deste livro que eu estou lendo, pretendo terminar amanhã, né, era para ter terminado hoje, mas não consegui. Então, uma frase que está lá, que o autor Timothy Keller ainda cita outro autor lá, Sinclair Ferguson, que ele diz o seguinte: nossa condição de filhos é o ápice da criação e o objetivo da redenção. Então, o que é o ápice? É o ponto máximo de algo, é o ápice. Então, o ponto máximo da criação de Deus é ter nós como seus filhos, como filhos verdadeiros, e é o objetivo da redenção, e a redenção é a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, foi para nos trazer de volta. Deus, quando Ele criou o homem, foi a coroa da criação de Deus. O homem se perdeu e não tinha outro meio, Jesus Cristo trouxe novamente na cruz do Calvário. Então é o ápice da condição de filhos, da criação de Deus, e o objetivo dele é a redenção. Somos filhos de Deus, e nada, nem ninguém poderá nos tirar do amor de Deus. E o próprio Jesus Cristo já disse: todos quantos meu Pai me deu, eu não os perderei. Então, se você está em Jesus Cristo, nada nem ninguém pode te tirar das mãos de Jesus Cristo. Amém? Somos filhos de Deus, pela promessa de Deus feita a Abraão, e mais ainda por Jesus Cristo na cruz do Calvário, ressurreto e à direita de Deus Pai, na glória eterna. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos criaste para ser seus filhos, ó Pai. Apesar dos nossos pecados, ó Deus, o Senhor nos chama em Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu Jesus Cristo para nos resgatar, para nos dar herança eterna junto com Jesus Cristo na tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém.